Olá, segundo ano, bom dia! Iniciamos mais uma revisão e hoje é revisão de história. Nós iremos falar sobre os grupos sociais e os europeus, tá bom? Você vai pegar seu livro de atividade de reforço na página 157 e nós iremos falar primeiro sobre os grupos sociais. O que são grupos sociais? Todos nós fazemos parte de um grupo, não é isso? Nós fazemos parte do grupo da família, da igreja, do esporte. Então, existem vários grupos sociais. Tem crianças que faz balé, então faz parte do grupo de balé. Tem meninos que faz futebol, faz parte do grupo do futebol. Então, existem muitos grupos. Questão 1. Sublinhe a alternativa que completa a frase abaixo. Os grupos sociais... A. São formados por pessoas que não têm o mesmo interesse, cultura ou crenças religiosas. Ou B. São conjunto de pessoas que se interagem e convivem porque têm interesses, culturas ou crenças em comum. Isso mesmo, todos têm interesse em comum. Se eu faço parte de um grupo de alunos, eu tenho o mesmo interesse que os outros alunos. Nós estamos em busca dos mesmos interesses. 2. No diagrama, encontre no diagrama o nome de alguns grupos sociais e escreva os que você participa. Você encontrará num diagrama o grupo da escola, igreja, torcida, família, condomínio, amigos e trabalho. Qual é o grupo que você participa? Você vai colocar lá embaixo. 3. Escreva nos quadrinhos o nome do primeiro grupo social a que pertencemos e desenhe e cole uma figura que o represente. Se você não tiver uma figura, você vai desenhar. Qual o primeiro grupo social que nós pertencemos? A família, muito bem. 4, página 158. Observe as imagens e marque com X a que mais se identifica com o seu grupo. Aí você vai olhar as 3 imagens e vai marcar um X, na que você se identifica. 5. Agora complete o quadro escrevendo o que fazemos e o que não devemos fazer em cada grupo. Da família, o que fazemos e o que não devemos fazer? O que nós devemos fazer na família? Amar, respeitar, cuidar, ajudar. E o que nós não devemos fazer? Brigar, bater, prejudicar, né? Então, você irá colocar em cada grupo o que fazemos e o que não fazemos. Agora, vamos para os europeus. Os europeus foram aquelas pessoas que chegaram aqui no Brasil e povoaram o Brasil. Antes dos portugueses chegar aqui no Brasil, já existiam os indígenas. Com a chegada dos portugueses, começaram uma mistura de raças. Os portugueses trouxeram os negros, depois os japoneses, os franceses, os espanhóis, e assim foram chegando outros povos aqui no Brasil. Questão 1. Marque um X na alternativa correta. A. Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de quê? De índio ou de riquezas? De riquezas, não é isso? B. Os europeus vieram em caravelas ou cavalos? Caravelas. C. Quando chegaram aqui, os europeus encontraram africano ou índios? Índios, né? Porque os africanos foram trazidos pelos europeus. D. Chegando aqui, os europeus construíram fortalezas, engenhos e vilas ou edifícios e viadutos e pontes? Fortalezas, engenhos e vilas, não é isso? 2. Ordene as sílabas e descubra o que os portugueses trocavam com os índios para conseguir o pau-brasil. Eles trocavam espelhos, bugigangas e roupas. Eles iludiam os índios porque os índios não conheciam aqueles artifícios. Então era novidade para eles e eles trocavam riquezas por esses objetos. 3. Pinte o espaço que responde à pergunta abaixo. Qual a riqueza das terras brasileiras que os europeus tanto queriam? Era café, pau-brasil, algodão ou cacau? 4. Complete o texto com as palavras do quadro. Os europeus, principalmente os
contribuíram para a formação do... São heranças dele, a língua portuguesa. Principalmente doces, como Carnaval, São João e Natal. A religião, diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura. Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandado por... Então, você irá completar com as palavrinhas do padre, tá bom? E a questão 5. Como você acha que os indígenas viviam antes de os portugueses chegarem aqui no Brasil? Colhe uma figura relacionada ou faça um desenho bem bonito, tá bom? E essa é a nossa revisão de hoje, tá certo? Até a próxima aula.